aqui. Meu coração eu entreguei a ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por mais um dia, por estarmos aqui mais um domingo, podendo exaltar, podendo engrandecer, agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que Ele nos tem feito, por todos os milagres que o Senhor tem realizado em nossas vidas, que às vezes a gente nem para perceber. O Senhor é muito bom e Ele permitiu que você estivesse conosco esta noite para adorar e engrandecer o nome dEle e para ouvir aquilo que Ele tem a falar ao nosso coração, diante daquilo que a gente tem orado durante a semana, diante daquilo que a gente tem derramado aos pés do Senhor. Hoje é um momento de, como igreja, nesse domingo à noite, da gente se unir para ouvir um só Deus, falando aos nossos corações, aos corações daqueles que formam a unidade, que formam o corpo de Cristo. É nesse momento que você possa desligar a sua mente de qualquer coisa, qualquer situação, qualquer circunstância que atrapalhe, que impeça você de separar esse momento na sua casa, onde quer que você esteja,
que nada impeça de você deixar esse momento, deixar o Senhor manifestar a presença dEle no teu coração, na tua mente. O Senhor é muito bom, Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é um Deus provedor e Ele cuida daqueles que o buscam. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia do Senhor que faz com que nós estejamos aqui hoje. E que o Senhor tire dos nossos olhos todas as escamas, tudo aquilo que nos impede, que tem nos impedido de enxergar e vivenciar a presença dEle em nossas vidas. Vamos separar esse momento para orar, para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente pensa, por coisas que a gente até tem consciência de que está errado e de que não agradam o coração do Senhor. Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom. Muito obrigada porque a Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali o Senhor se fará presente. E nós como igreja, Senhor, nos reunimos neste momento. E o Senhor se faz presente independente da distância, Pai. Porque é o momento do nosso coração estar voltado, separado para o Senhor. Pedimos para que o Senhor nos purifique. Purifique a nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que não tem te agradado. Que o Senhor nos perdoe, tire de nós toda a culpa, todo o pecado. Coloque o fruto de arrependimento nos nossos corações. Nós queremos separar esse momento somente para o Senhor e mais ninguém, Pai. Esse momento é todo Teu. Fale conosco hoje, na Tua palavra, aquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos semeado durante a semana. Que hoje possamos colher, Senhor, a resposta. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço porque o Senhor é bom. Aleluia. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas pelo poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, o Teu amor me envolve, atrai-me pra Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei pelo poder do Teu amor, pelo poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita renovar minha mente em Deus, querer meus dias viverei pelo poder do Teu amor.
nas asas do Espírito, contigo voarei, pelo poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, pelo poder do teu amor. Aleluias, Pai. Em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos descansar, Pai. Em Ti nós encontramos vidas e chegamos aos lugares altos, não a lugares materialmente falando, mas lugares espiritualmente falando, Pai. Lugares onde a gente encontra paz, onde a gente encontra a esperança, onde a segurança ela nos cerca, Pai. Aqui na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas voltará. Aqui na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas voltará. Como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão.
sei as aflições que você tem passado. Eu não sei aquilo que você tem enfrentado. Mas nenhuma aflição, nada do que esteja acontecendo na sua vida agora é maior do que a grandeza do teu Deus. O Senhor, Ele te deu capacidade para sonhar, capacidade para conquistar. Isso é dom de Deus, isso vem de Deus. Então não deixe que as circunstâncias seguem as capacidades que o Senhor tem acrescentado e que o Senhor tem colocado na sua vida. Não deixe o teu coração ficar esmurecido. Se levanta, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ver você de pé, é ver você caminhando. Mesmo diante das dificuldades, Deus, Ele quer que você perceba que Ele está contigo e que Ele não te desamparou. Ele não é um Deus que em todo tempo, em qualquer situação, Ele vai afastar as coisas ruins da vida, porque as coisas ruins fazem parte. Mas Ele não quer que você deixe de viver por conta disso, porque Ele te formou e Ele te criou. E cada lágrima que você tem derramado, o Senhor, Ele tem colhido. E ela tem gerado vida. E daqui a um tempo, o Senhor vai te devolver em forma de realizações para a sua vida. Aleluia. Sonhos da vida tentam sufocar os meus sonhos, ou minar as minhas forças para continuar. A tua palavra restaura a confiança de que a alegria vem pela manhã. Cada lágrima que cai dos meus olhos rega uma semente de esperança, daquilo que creio com todo o coração. Eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa Ele se levantará. Também sei que o Deus em que tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar os meus sonhos e também para os realizar. Quando as aflições da vida tentam sufocar os meus sonhos, ou minar as minhas forças para continuar, a tua palavra restaura confiança de que a alegria ela vem pela manhã. Cada lágrima que cai dos meus olhos rega uma semente de esperança, daquilo
Boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, e que o Espírito Santo tenha falado poderosamente ao teu coração, enquanto estávamos aqui louvando ao Senhor com Jéssica e David. Que Deus abençoe a sua família. Agora sim, depois deste momento de celebração, de adoração, vamos falar um pouco, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida. Vamos beber dessa fonte inesgotável de sabedoria, de prudência, de verdade, que é a palavra do Senhor. No livro de Números, capítulo 11, verso 1 ao 5, Números 11, as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Vamos orar. E aí? Senhor, nós queremos pedir que o teu Espírito nessa noite venha falar às nossas vidas, nossos corações, que o Senhor venha nos inspirar ou trazer uma admoestação, que o Senhor venha comunicar as tuas verdades às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. As murmurações dos israelitas. Bem que poderíamos falar também das nossas murmurações. Esse texto se encaixa perfeitamente nas ambiguidades, nas contradições da nossa vida. Esse povo caminhava pelo deserto, esse povo seguia em direção a uma terra prometida por Deus. Caminhando no deserto, seguindo o seu itinerário em direção àquilo que Deus desejara fazer, porque esse povo fora liberto pelo Senhor, esse povo experimentou a libertação, esse povo visualizou a libertação e vivenciou, estão em direção, estão a caminho a uma terra prometida por Deus, foram libertos pelo Senhor. Eles experimentaram, vivenciaram, visualizaram, eles notaram, eles estavam presentes no momento da libertação, no momento que o Senhor decidiu tirá-los do Egito, mas precisava caminhar, mas precisava seguir viagem. Mas enquanto caminhavam, eles começaram a se queixar. Enquanto seguiam nesse processo de libertação que se iniciara no Egito, mas está se desenvolvendo, que um dia Deus resgatou e está paulatinamente acontecendo. E durante a caminhada, uma queixa. Durante a caminhada, no processo de libertação, reclamavam. Talvez você olhe para a sua vida, talvez você olhe para a sua experiência, que um dia ouviu de Deus, que um dia experimentou isso, que um dia visualizou, começou a caminhar, mas em determinado momento iniciou-se a queixa. Cedemos aos sentimentos, aos desejos, às perguntas, aos caprichos, enquanto deveríamos olhar
para aquilo que nos espera. Mas escolhemos reclamar, escolhemos ceder aos caprichos, pela nossa falta de paciência, pela nossa inquietação, pelos dilemas do coração, pelas preocupações, por tantas coisas. Fato é que o povo, depois de estar caminhando, começa a se queixar, começa a reclamar, esse povo começa a ceder, porque Deus ainda não resolveu. O que Deus está fazendo? Estamos aqui meio perdidos. Será que você nunca viveu desse jeito? Será que você nunca passou por essa etapa? Um dia experimentou uma libertação de Deus, um dia você notou que Deus estava trabalhando poderosamente na sua vida, mas em determinado momento começa a reclamar do presente, e quando começamos a reclamar do presente, perdemos as esperanças do futuro, perdemos as esperanças daquilo que nos espera, perdemos as esperanças dos sonhos que tínhamos. E não apenas isso, mas a gente reclama, perde a esperança no futuro e começa a distorcer o passado. Aquela historinha que todo mundo conhece, né? Naquele tempo que era bom. Naquela época era maravilhoso. Mas nós esquecemos rapidamente das dificuldades que enfrentávamos. E por conta disso começamos a distorcer as lembranças do passado. É igual alguém que está mal no debate, que está mal na discussão, aí ele começa a distorcer até a própria experiência para desejar confirmar que era ótimo, e às vezes era uma tempestade, era um horror. Mas é isso que acontece. As dificuldades da viagem, as dificuldades da vida, parecem em algum momento serem piores do que aquilo que alcançaremos, das coisas que sonhamos. E aí a gente começa a perceber as dificuldades na relação com os filhos, as dificuldades no casamento, as dificuldades no trabalho, as dificuldades na igreja, porque as pessoas estão em relações superficiais e não pode ter nada que venha incomodar, nenhum cisco, nenhuma alteração, nenhum aborrecimento, porque a primeira opção é abandonar, é deixar de lado, por causa das dificuldades da viagem, porque você não pode ter incômodos, porque ninguém pode te aborrecer, porque falta fidelidade, porque falta comprometimento, porque falta integridade de coração nas relações, e às vezes a primeira dificuldade a gente resolve abandonar, porque não quer experimentar, porque não quer se esforçar, porque não deseja se dedicar. Casamentos se rompem, acabam, porque as pessoas não desejam se comprometer seriamente, elas não querem, elas querem relações frágeis, elas querem suprir as suas necessidades. Pelo contrário, né? O amor é entrega total, o amor é fazer sem esperar retorno, mas o fato é que às vezes essas dificuldades a gente acha melhor abandonar do que aquilo que sonhávamos, do que o resultado que estávamos para alcançar. No final disso tudo, perguntamos o seguinte: vai valer a pena? Não é assim? Será que vai valer a pena todo esse meu esforço? Até quando eu vou ficar me submetendo a isso? Será que vale a pena lutar por esse relacionamento? Será que vale a pena lutar por essa vida, por esse casamento? O que vai sobrar no final disso? Será que me interessa? A gente está vivendo essa contemporaneidade frágil. Ficamos assim com Deus e nas relações. Será que não está na hora de você avaliar um pouco até a sua relação com Deus, se não está pautada nisso, nessa fragilidade, nessa superficialidade? Vai ter valido a pena conviver com tanto desgaste? Porque às vezes as pessoas só querem isso, alguém que lhes sirva a todo instante. E isso repetimos com Deus, repetimos na nossa relação com Deus. E na hora que a gente parece estar vivendo um momento de solidão,
meio desamparado, mas não por Deus, é a questão do nosso coração mesmo. A gente pensa estar abandonado. Será que você não está passando por isso? E avalie um pouco o seu relacionamento com o Senhor, porque isso pode te dizer muito. No trabalho, a gente pergunta: será que vale a pena ter me dedicado tanto para subir de cargo, de posição, e no final o que me espera, eu só me aborreço, é mais aborrecimento do que eu tinha antes? Por quê? Porque as dificuldades da viagem, as dificuldades no caminho, parecem piores do que o resultado daquilo que alcançamos. Ou seja, as pessoas não querem ter problemas, não querem ter dilemas, dificuldades, preocupações, elas querem um bom vivão, uma vida, né, tudo bem, tudo fluindo maravilhosamente, esplendidamente bem. Eu não quero me aborrecer, Hakuna Matata, né? Mas a vida é feita de empenho. O chão do deserto que eles pisavam é o chão da dificuldade, mas é um chão da dificuldade que vai me aperfeiçoando, que vai carimbando aqui no meu coração uma certeza que precisamos ter: no deserto Deus há de providenciar as coisas. No deserto Deus está conosco, caminhando. O Deus que cremos, o Deus que servimos, é um Deus que saiu de si e resolveu estar com o seu povo, se entregou ao seu povo, experimenta cada momento, experimenta cada etapa, cada passo. Deus está ali. Por conta disso, talvez um pouco dessa fúria, dessa ira, de um povo que não está percebendo que Ele lhes tirou do Egito e que Ele está caminhando junto. Será que você em algum momento não se deu conta disso? De que as lutas que você tem enfrentado, de que os problemas que você está passando, Deus está contigo, passando essas tempestades e esses momentos difíceis? A gente só quer experimentar de Deus, eu quero mais de Deus. Será que você não nota que Deus também deseja experimentar mais de você? Que Deus deseja estar mais contigo? Talvez esta seja a ira de Deus. Será que eles não notam que eu estou com eles? Se vocês me desejam, eu também desejo estar com vocês. E eu estou aqui, eu caminho com o meu povo. Então é tudo na vida, no casamento, no trabalho, na igreja. A gente está sempre querendo ter as coisas resolvidas, bem resolvidas. Eu não quero fazer nada na igreja porque eu não quero me aborrecer. Não é assim? É uma primeira desculpa. Eu só quero ir lá, assistir o culto, louvar o Senhor e ir para casa. E às vezes tem um talento sentado no banco que precisaria então se dedicar, se envolver. Por quê? Porque as dificuldades da viagem parecem piores que o resultado que alcançaremos. Porque essa pergunta está sempre no nosso coração: vale a pena? Existe um perigo nas coisas que nos chamam a voltar. Existe perigo naqueles caprichos, naqueles desejos que nos chamam a retroceder e não prosseguir. É perigoso quando nós nos esquecemos que o Senhor nos resgatou e que está caminhando conosco e a gente não está se lançando, almejando seguir com Ele, mas estamos já com o nosso coração nas coisas que tínhamos, e aí ficamos estagnados. Pode ser muito perigoso pensar: os tempos idos eram melhores do que os atuais. Não tem isso? A gente sempre ouve isso. Antigamente era maravilhoso. O seu tempo é agora, a sua vida é hoje. O que você tem para viver com Deus é nesse momento. O melhor dia, a melhor hora é agora. E Deus está aí contigo.
Pode ser, repito, pode ser perigoso pensar nas coisas que tínhamos, porque isso vai estagnar a nossa vida e não vamos prosseguir. E no contexto que nós fizemos a leitura, as coisas que atraíam o povo eram pepinos, peixes, melões, alhos silvestres, cebolas. No contexto que nós fizemos a leitura, o que chamava o povo a retroceder era o hortifruti do Egito, né? Pastor, pepino e peixe, melão, alho, para você perceber como nós distorcemos o passado achando que ele era ótimo, e às vezes são coisas tão simples que a gente está tocando todo dia. Como nós nos esquecemos facilmente das tristezas, dos sofrimentos, das lutas, das preocupações que tivemos. E até os benefícios medíocres do passado, que a gente valoriza, né? Que a gente fantasia. Benefícios medíocres conseguem ter um significado. No Êxodo capítulo 3 diz assim: eis que o clamor dos meus filhos veio até mim, eis que eu estou ouvindo o choro dos meus filhos, eu estou ouvindo a opressão com que os egípcios os oprimem. Por isso eu resolvi descer e estar com eles. Deus que nós servimos ouve, assiste e resolve agir. Deus que nós servimos, que nos ama, Ele ouve e desce. Ele está sempre preparando uma solução. Ele está sempre próximo do seu povo. Uma das certezas que você precisa ter na sua vida é que Deus vê o que nós passamos, e não somente vê o que nós passamos, Deus está conosco naquilo que nós passamos, e Ele sabe a hora de agir. Então, quando você estiver nesse momento, pensando no passado, pensando nos melões, nos pepinos, né, nos alhos, você se recorde que Deus está contigo e Ele prepara uma solução. Deus sabe a hora certa de agir. Deus não está dormindo enquanto você está apanhando. Deus não está cochilando enquanto as coisas estão difíceis na sua vida. Deus está atento. Deus está aí do teu lado e Ele está sempre preparando uma saída, um escape. Ele sabe e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus que servimos, que nos ama profundamente, ao ponto de, no seu amor, tirar o povo do Egito. A retirada do Egito é prova de amor, que culmina radicalmente no Calvário de Jesus. É o Deus que nos ama, demonstrou o seu amor tirando do Egito, e não somente isso, Deus não só demonstrou o seu amor pelo povo tirando do Egito, mas Ele demonstrou o seu amor no deserto, caminhando com o povo. Demonstrou que amava aquele povo, que se entregava por aquele povo, que peregrinava com aquele povo no deserto. E não somente demonstrou o seu amor para o seu povo, mas para os egípcios, porque os egípcios estão notando o Deus de Israel. Porque quando os egípcios começaram a perceber pragas, primogênitos, e primogênitos preservados,
E o povo começou a perceber: colunas de fogo, nuvem, mar. É uma demonstração do amor de Deus para o seu povo, e é uma demonstração do amor de Deus que os egípcios notem o amor que Deus tem pelo seu povo. E eles diziam, e está sempre no texto de Êxodo, Deuteronômio, está sempre a expressão: o Altíssimo agiu com enorme poder sobre a terra do Egito. É o Êxodo, é essa caminhada, é o marco zero da libertação do povo. Aqui circula todo o texto bíblico: um Deus que ama, um Deus que se dedica, um Deus que se empenha, um Deus que está sempre pronto a fazer alguma coisa. Ele demonstrou o seu amor, mas não somente demonstrou o seu amor, mas ele demonstrou o seu poder dentro e fora do Egito. Para você que anda falando: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, não é assim? Está lá no texto de Isaías: o Senhor me desamparou. Não, Deus demonstrou o seu poder, o seu amor dentro do Egito e fora do Egito. E estão falando com você: não, aí Deus não age, nesse lugar Deus não age. Deus demonstrou o seu amor e o seu poder dentro do Egito e fora do Egito. Ele age aonde você estiver e da maneira que você se encontrar, porque Ele faz e opera coisas maravilhosas, e os sinais não param. Não importa onde estiver o seu povo, não importa onde você estiver, Ele há de agir, Ele há de se manifestar. E quantas vezes Deus usa as coisas que nós passamos? Quantas vezes Deus se utiliza de momentos que estamos atravessando para se manifestar? Ele se utiliza desses momentos das nossas vidas, das nossas histórias, para nos mostrar algumas coisas, para nos ensinar algumas coisas, para te revelar alguma coisa, para também mostrar aos que estão à nossa volta ensinamentos grandiosos, valiosos. Não é verdade? Salmista 126. Então se dizia nas nações: o que? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus se manifesta, Deus age para nos mostrar algumas coisas, para mostrar também aos que estão à nossa volta, para que contemplem, para que percebam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aliás, por nós, por eles, grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso, nós estamos alegres, porque o Senhor age com um braço forte. Este povo que nós fizemos a leitura não tinha direito de duvidar. Talvez você fale assim no seu coração: eu também não tenho direito. Esse povo não tinha o direito sequer de cogitar, de duvidar do amor e do poder de Deus. Será que não tem um pouquinho disso aí no seu coração? Você não pode especular a possibilidade de duvidar do amor ou do poder de Deus. Você tem sim motivos para caminhar. Você não tem o porquê de duvidar do amor e do poder de Deus, mas você tem motivos suficientes para seguir. Você tem motivos contundentes para seguir na caminhada e caminhar para frente. Você não tem motivos para duvidar da ação de Deus. Você não tem motivos para estranhar por que Ele não agiu. Não existem muitas pessoas que falam assim contigo? Ei, pastor, David, por que Deus não agiu? Meu irmão, minha irmã, você não tem motivos para duvidar ou estranhar porque Ele ainda não agiu.
Por quê? Porque Ele tem demonstrado o seu poder, Ele tem demonstrado o seu amor dentro e fora do Egito, onde quer que você se encontre, Deus tem mostrado o seu poder. Você tem sim motivos para caminhar para frente, para seguir, porque há um lugar preparado para Deus, há um tempo preparado para Deus. Provações são temporárias, momentos difíceis são temporários, eles passam e o Senhor caminha com o seu povo. E quantas vezes reclamamos de um paraíso? Aliás, reclamamos sentindo falta de um paraíso que não era tão paraíso assim, né? Sentimos falta de um paraíso que não era paraíso. Eu duvido que aquele Egito que batia daquele jeito alimentasse tão bem assim. Olha o texto, eles dizem o quê? Lembramos-nos dos peixes, aqueles peixes que comíamos de graça, porque sentimos falta de um paraíso que não era tão paraíso assim, porque distorcemos o passado, porque reclamamos do presente, perdemos a esperança do futuro e distorcemos o passado. Que paraíso! Eu duvido que eles comiam tão bem assim. Aliás, eles nunca comeram de graça, eles eram escravos. Você imagina um escravo que apanhava, que trabalhava fora de casa, fora do seu território, fora do seu povo, dizer que comia de graça. Em alguns textos, eles proclamam: éramos escravos de Faraó no Egito. Qual é a questão que está por trás disso tudo? O que eles estão querendo aqui? Eles querem distorcer os acontecimentos, as coisas que aconteceram no passado, em favor dos seus argumentos. Será que não tem um pouco disso dentro da gente? Distorcemos o passado em favor de um argumento, e às vezes fazemos isso com Deus. Reclamamos dessa maneira com o Senhor. Você vê, quantas vezes nós notamos isso no nosso dia a dia. A igreja vai crescendo, aí daqui a pouco tem uma certa quantidade de pessoas, aí tempo bom era quando a gente estava lá naquele quartinho, né? Só cabiam 5 pessoas. Que tempo bom, o melhor tempo é agora. Pastor, estamos numa pandemia, mas estamos com o Senhor. O melhor momento é esse. Para de ficar distorcendo o passado em favor dos seus argumentos. Para de ficar distorcendo o passado em favor dos teus argumentos, até no seu casamento, porque isso estraga a relação. A consequência de reclamar do presente é qual? É perder as esperanças do futuro, é distorcer as lembranças do passado. A consequência disso tudo é uma falta de fé que pode ser uma catástrofe na sua vida. Sim, se você se deixar levar com esse sentimento de reclamar do presente, quando nós temos o nosso coração em paz, confiamos em um Deus que caminha conosco, que está do nosso lado, a gente começa a ter um coração agradecido, e a gratidão traz coisas boas, bons pensamentos, e Deus vai iluminando o nosso caminho, e Deus vai resgatando a esperança dentro de nós. Mas se reclamamos do presente, nós não conseguimos imaginar transformação no futuro, e a gente começa a distorcer o passado, achando que as coisas eram melhores. Cuidado,
porque a consequência dessa falta de fé, ela é catastrófica e pode destruir a tua esperança e as tuas perspectivas. Nós saímos do Egito, lembra de Paulo falando aos Coríntios, nós saímos do Egito, mas a gente precisa continuar caminhando. Tem gente que é assim, quer que Deus tire, ele pegue, né, e bote aqui. Até se Deus fizesse isso, ia ter um trajeto, né? Ia ter um tempo. Mas Deus não fez isso. Deus quer fazer isso com o seu povo. Paulo escreveu isso a Coríntios, nós saímos do Egito, mas a gente precisa continuar caminhando. Nós vamos descansar, descansaremos ao lado de Deus, quando um dia estaremos com Ele. Em algum momento nós podemos correr o risco de pegar um caminho errado, se nos deixarmos levar pelas nossas saudades. Podemos tomar um caminho errado, se nos deixarmos levar pelos nossos caprichos. Podemos tomar um caminho errado, se nos deixarmos deixarmos levar pelas nossas lembranças do passado, que aquele tempo era melhor. Nós não podemos nos contentar com lembranças transitórias de um passado que um dia nos deu prazer, que parece que foi bom, mas não foi tão bom assim. Não podemos pensar, como era melhor minha outro momento da minha vida, como era melhor aquela etapa. Não podemos ficar correndo atrás de peixes, pepinos e melões e esquecer da grandiosidade do que Deus tem para nós. Se você ficar pensando assim, se você ficar pensando em pepinos, melões, eu vou usar essas figuras aí, essas imagens. Se você ficar pensando em pepinos, melões, peixes, alhos e cebolas, você vai começar a tirar os olhos daquilo que é necessário, daquilo que é urgente, daquilo que é primordial, que é a grandiosidade de Deus. Se você ficar pensando assim, você vai atrasar a viagem. Por isso, não esconda de si os problemas que você tinha no passado. Não esconda de ti as dificuldades que você tinha no passado. Faça como o povo. Nós éramos escravos de Faraó no Egito e nós caminhávamos para a morte, mas o Senhor nos livrou. Façamos melhor que os israelitas. Podem vir para cá, por favor. Façamos melhor que os israelitas. Como é fazer melhor que os israelitas, pastor Sérgio? Como é? Buscai as coisas lá do alto. Tenha foco. Paulo não escreveu a Colossenses, buscai as coisas do passado, vivei dele, dos melões, dos pepinos. Não, Paulo escreveu, buscai as coisas lá do alto, tenha foco, caminhe, pare de olhar para peixes, pepinos, melões e alhos. Pensar em melões e pepinos é ter uma vida sem sentido. É ter somente o pensamento no passado que não pode mudar o futuro. E se você fizer isso, você vai sofrer duas vezes. Buscai as coisas lá do alto. Tire seus olhos de pedidos e sonhos, de caprichos, que não podem mudar o teu futuro, mas coloque os olhos em Deus. Coloque os olhos no caminho que o Senhor está fazendo contigo, naquilo que Deus tem preparado para você, caminhando do teu lado. Não atrase a viagem, meu irmão, minha irmã. Não atrase a viagem. Não pare para reclamar, para ficar pensando nas coisas, nos privilégios, nos benefícios do passado.
às vezes distorcendo. Deus deseja nos levar a um patamar de vida melhor, a uma experiência profunda com Ele. Cada dia, cada minuto, cada segundo é a possibilidade de experimentar mais o Senhor. Quando você perde tempo, você perde o tempo. Mas quando você perde tempo com Deus, você perde duas coisas. Você perde tempo, que é irrecuperável, e você perde um bem ainda maior, que é o tempo que é irrecuperável, e esse tempo irrecuperável que deveria estar e ser com Deus. Se envolva, prossiga, caminhe, siga em frente, não atrase a viagem. Para Deus ter que recomeçar tudo de novo, para você ter que entender as coisas de novo, Deus está aí, caminhando contigo. Vamos louvar o Senhor, eu vou orar depois. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar louvor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento eu aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Senhor, nós cremos, Tu estás do nosso lado. Nós cremos que o Senhor tomou o nosso caminho. Como lá nos caminhantes de Emaús, no Evangelho de Lucas, o Senhor tomou o caminho com aqueles homens e foi seguindo. Nós acreditamos assim também. O Senhor entrou na nossa história, o Senhor entrou na nossa casa, o Senhor entrou na nossa vida, resolveu caminhar ao nosso lado. Mas quantas vezes, Senhor, tomados pela desesperança, pela solidão, pelo desamparo, começamos a reclamar e reclamamos e pensamos nos benefícios do passado, distorcemos as lembranças do passado e não notamos o Senhor ali do nosso lado. Colocamos mais os nossos olhos nos caprichos, nos melões, na figura aí dos melões, dos pepinos, esquecemos de olhar para o Senhor. Essa noite revela-se a nós. Essa noite abraça essa irmã, esse irmão. Nessa noite comunica a esse coração a tua presença. O Senhor está ali, presente. Em nome de Jesus. Esteja nessa casa. Revela-se a este irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção.
razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Vamos receber a bênção. Nunca se esqueça, o Senhor te tirou. O Senhor realizou milagres. O Senhor manifestou o seu poder, o seu amor. Naquele dia, quando você estava desamparada e começou a caminhar contigo, Ele entrou na sua história e vai te levar, vai te conduzir. Siga assim, sempre contando com a presença dEle, porque Ele está aí. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a presença do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família no dia de hoje e permaneça para sempre. Amém. Quebrantado coração, Move o coração de Deus. com quebrantado coração, Traz o céu pra nós. com quebrantado coração, move o coração de Deus. Quebrantado coração, Traz o céu pra